A paz, minhas irmãs, sejam bem-vindas a mais uma live. Aleluia, aleluia, Deus. Demorei um pouquinho para entrar hoje, mas deu certo. A paz do Senhor, minhas irmãs. Deus seja louvado, sejam bem-vindas à nossa live do jejum. Até quem não está fazendo jejum, seja bem-vinda, porque vai ter grandes revelações aqui. Aleluia! Como que vocês estão? Vão entrando para a gente começar a alinhar, né, tudo que o Senhor quer para nós hoje. E é profundo, meu Deus. Seja a paz, minhas irmãs. Bom dia! Bom dia, bom dia! Deu tudo certo. Hoje teremos live. Minhas irmãs, olha, é luta com vocês, é luta aqui também, né? Teve um dia que eu perdi hora, eu não ouvi o alarme do celular tocar. No outro dia, fui fazer live. Meu celular tava com 1%, não tinha carregado à noite. E aí eu tentava abrir live, ele desligava, mesmo na tomada. E ele não saía do 1%. Aí eu desisti de fazer live naquele dia. Mas hoje deu certo, Deus seja louvado. Bom dia, Mabel, a paz, minha irmã. Como que vocês estão? Aleluia. Aleluia. Irmãs, a palavra de hoje, se alguém puder escrever para mim, eu quero fixar. É Apocalipse 2, 7. Apocalipse 2, 7. Tá? E hoje eu demorei um pouquinho para entrar, porque, gente, viver com o Senhor é assim, tá? Firme e forte, Deus seja louvado, Elis. Deus abençoe, irmã, eu vou fixar aqui. E eu demorei para entrar hoje porque o Senhor deu essa palavra, né? Amém. E eu abri nessa Bíblia, que é uma Bíblia que eu tô preparando para presentear, né, o Mo, quando ele for mais velho, né? Eu já até postei aqui. Eita, agora que eu quero achar alguma coisa para mostrar, não consigo. Quero mostrar para vocês. Sangue do Cordeiro. Aqui, ó, tá todas as nossas anotações do jejum que nós fizemos ano passado, em janeiro. Tem desenhos, eu sempre posto, né, no meu perfil. Aqui, ó, cheio. Olha o desenho pra presentear, né, o Mo depois. E aí eu tava estudando nela. Tem aqui, ó, também. A palavra, Apocalipse 2, 7. Mas aí eu senti que eu deveria, inclusive, abrir na minha outra Bíblia, que é judaica, que é essa Bíblia. Falei, eu quero ver os termos em judaico, como que tá escrito essa passagem. E aí, minhas irmãs, é muito doido isso. Por quê? Desde que eu comecei o jejum, eu tava sonhando muito com morte, perseguição, e eu tive alguns direcionamentos através desse sonho. Eu tô falando por alto, claro que pra gente interpretar o que o Senhor quer nos dizer, a gente tem que pegar até os detalhes, né? Onde você tava, com quem estava, qual era o nome da pessoa, né? Tudo, pra gente ter uma tradução completa. Então eu tive os meus direcionamentos referente a isso. Eu entendi o que era. E aí eu tive um outro terceiro sonho, que também teve morte, só que o Senhor me entregou um período de 40 dias, 40 dias. Após 40 dias,
algo aconteceria. E, gente, quando eu desci, e no sonho, eu tinha subido como se fosse uma montanha. E aí, quando eu descia dessa montanha, estavam me esperando, né, para acontecer. O Senhor sabe do desejo do meu coração para acontecer o que eu tenho sempre pedido a Ele. E aí, a Vilma, que trabalha comigo, acho que ela tá até na live, ela me entregou um sonho que ela teve com pedras preciosas comigo e com ela. Falei, Deus seja louvado, sonhar com pedras preciosas é bênção, né? Fala de herança, fala de dons, das coisas do céu, né? E isso foi, ela me contou, deixa eu ver, ou foi na sexta, ou foi... Deixa eu ver, ou foi na sexta ou foi na quarta-feira. E aí, amém. Essa noite eu sonho com pedra. Aí essa noite eu sonhei com pedra. Com uma pedra preciosa. E aí, vocês vão entender o porquê que eu tô começando a contar sobre isso. Então eu quero traduzir um pouco desse sonho na live para vocês entenderem, porque tem tudo a ver com a palavra, tá? Mas tudo a ver com a palavra aqui na versão judaica. Então eu vou ler na tradicional e na judaica, tá? Amém? Então vamos lá. Vamos orar pra gente começar esse mistério e vocês vão entender tudo. O que o Senhor quer nos dizer hoje, gente. É forte, é forte. Que da última vez que o Senhor usou um sonho pra eu contar na live, né, pra descrever tudo, a irmã se batizou. Ela foi na casa de Esther e se batizou. Então, eu não sei o que o Senhor quer fazer na sua vida, não. Mas eu vou entregar. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso do céu e da terra. Obrigada, papai, por essa live. Obrigada, Senhor, por ter nos sustentado durante esses dias no jejum. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ter nos fortalecido todo esse período. Senhor, eu te peço que o Senhor me use nessa live. Que não seja eu, mas sim o Senhor. Que não seja a minha carne falando, mas sim o teu Espírito. Eu preciso, meu Pai, que o Senhor se manifeste. Eu necessito do teu direcionamento. Eu preciso, meu Pai, da clareza da tua palavra, de tudo que o Senhor quer entregar nessa live. Que o Senhor possa tocar o coração de cada irmã que está assistindo e as que vão assistir também. Para que haja transformação, para que haja rendição, para que haja clareza sobre a vida delas. E que elas entendam a necessidade, meu Pai, de mudar. A necessidade de vigiar. A necessidade, meu Pai, de estar na tua presença. Espírito Santo, eu entrego esse jejum, eu entrego essa live, eu entrego tudo que eu faço a Ti, somente a Ti, consagrando, meu Pai, a minha obra ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou até abrir aqui umas anotações que eu fiz nesse período que eu não entrei na live. Só um minutinho, irmãs. Pronto. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos ler então a palavra na Bíblia tradicional, tá? Que vocês têm em casa mesmo. Apocalipse 2, 7. Apocalipse 2, 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Essa na Bíblia tradicional. Agora, vocês vão entender uma parte do sonho. E eu senti de pegar a Bíblia aqui e ler.
né, essa mesma palavra, essa Bíblia judaica. E aí vocês vão entender. Versículo 7. Portanto, vocês, os que mantêm a confiança, esta pedra é preciosa. Mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E também pedra que faz as pessoas tropeçarem e rocha sobre qual caem. Olha só. Desde que nós começamos o jejum, eu acho que eu não peguei essa Bíblia judaica para ler nenhuma vez. Mas hoje eu senti de pegar essa Bíblia para ler com vocês. E fala, o termo citado é pedra. E o sonho foi sobre pedra. E aqui fala, né? Esta pedra é preciosa. Esta pedra é preciosa. Eu não sei se mais alguma irmã aqui sonhou com pedra, ou pedra preciosa, ou com rocha. Se sim, compartilha aqui nos comentários só para eu ver, tá? E aí eu, né, trouxe aqui também para vocês. Na Bíblia, né, pedra, o que simboliza a pedra? Então, quando nós sonhamos com pedra preciosa, rocha, com algo, a gente sempre vai buscar na palavra do Senhor o que a palavra do Senhor diz sobre aquele elemento. Então, pedra na Bíblia diz sobre reino, sobre revelação do céu, sobre sabedoria, sobre direção, sobre riquezas espirituais, sobre mistérios ocultos, sobre herança, sobre recompensa. Fala sobre dons do Espírito. Então, essa é a parte boa, né? Tem também a parte ruim, né, da pedra, que daí também vou trazer para vocês. Então, em Apocalipse, Ezequiel e até descrevem esses atributos, né? E aí eu quero ler aqui para vocês. Não é à toa que Paulo diz, para que conheceis as riquezas da glória. E Pedro chama os filhos de Deus de pedras vivas, pedras preciosas. E eu comecei a chamar o povo de Deus, o povo que o Senhor confiou a mim, o povo que o Senhor confiou ao Ministério Casa de Esther, de pedras preciosas. Inconscientemente, e eu nunca tinha visto, antes de hoje, antes desse sonho, antes de pesquisar mais a fundo, que Pedro chamava os filhos de Deus de pedras vivas, de pedras preciosas. Olha que lindo. Olha que lindo. E aí eu vou entrar no contexto do sonho para trazer a tradução para vocês, né? Ah, não. Tem aqui. É que eu anotei muita coisa. Deixa eu ver o que a irmã colocou. Não sonhei, mas um tempo atrás uma irmã entregou que via pedras preciosas sendo lapidadas em minhas mãos. Sigo pedindo discernimento do Senhor sobre o que significa. Minha irmã, então você já vai ter o discernimento hoje, já nessa live. Tá? Então você já tá tendo entendimento. O que é pedras preciosas, tá? Então, cadê? Irmãs, eu fiz muita anotação agora de manhã, quando eu tive toda a consciência do que o Senhor queria falar. Então, por isso que eu tô procurando aqui, porque a gente escreve até fora de ordem, né? Pra não perder os detalhes do que o Senhor quer nos falar. Então, na palavra judaica, nas escrituras judaicas, quando a pedra ela tá sendo falada, ela fala, né? Ela se refere ao Messias,
a Jesus. A pedra angular que é citada aqui é sobre fundamento. A pedra de tropeço é a causa da queda de quem rejeita. Então, se você rejeitar os princípios bíblicos, se você rejeitar a palavra do Senhor, se você rejeitar Jesus Cristo, essa é a sua pedra de tropeço. A rocha é firmeza, proteção, refúgio, tá? A pedra angular é a pedra principal de uma construção. Ela é definida como alinhamento, como direção, como simetria e estabilidade. Sem essa pedra, a construção sairia torta, tá? E em Apocalipse, não vou falar. Eu falei pra vocês que eu anotei tudo fora de ordem, eu já ia falar outra coisa, mas calma aí, vamos chegar lá, é muita coisa. E o Senhor revelou e a gente tem que entregar. Santo Deus, tenha misericórdia de mim. Então, em Salmos e em Mateus e em Atos também se refere sobre a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é a pedra de tropeço também de quem rejeita. A mesma pedra pode ter duas funções, dependendo de quem se relaciona com ela. Para quem crê, essa pedra é uma pedra de fundamento. Para quem rejeita, é a pedra de tropeço. Pedro diz: para vós que creem, ele é precioso, mas para os que não creem, é pedra de tropeço, rocha de escândalo. Então você vê que a mesma palavra que nós estamos lendo, Santo Deus, calma aí, minhas irmãs. Calma aí, minhas irmãs. Oh, Pai, tenha misericórdia. Pai, tenha misericórdia da tua filha, Deus. Irmã, só um minutinho aí, tá? Acabei de ver uma coisinha aqui. Calma aí. Calma aí, minhas irmãs. Tenham paciência hoje comigo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, aleluia. Minhas irmãs, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, amém? Que o Senhor queria falar algo conosco, e eu abri a palavra que, quando eu fui abrir a Bíblia judaica aqui, eu abri e falei, não, eu tô já no 2, essa é a palavra. Eu não vi a tradução em judaico, Kefa, é Pedro, não é Apocalipse. A tradução para Apocalipse em judaico é revelação. Então, nós estávamos lendo a palavra de Pedro, não a palavra de Apocalipse. Mas amém, porque o Senhor é o que o Senhor quer falar conosco hoje. Tá? Nós vamos continuar falando da pedra, porque é o que ele quer trazer como direcionamento para nós hoje. Como? Aí que eu trago para vocês. Como que a questão dos sonhos, a questão da palavra sobre pedra, justamente na palavra que eu vou abrir hoje, fala sobre pedra. Fala para mim, minha irmã. Só Deus para fazer essas coisas. Porque nunca que eu ia abrir uma palavra e falar assim, essa é o 2:7. E o 7 fala justamente de pedra. Só um minutinho, minhas irmãs. Voltou? Aqui, vamos lá. Irmãs, então eu peço perdão desde já pela confusão da palavra judaica e a tradicional. Nós vamos ler a versão judaica depois, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês, que o Senhor quer que a gente leia sobre
sobre esse tema e que a gente fale sobre isso. Então não dá para negligenciar o que o Senhor quer. O que Ele quer trazer como revelação sobre as pedras. Então nós vamos finalizar isso daí, tá? Amém, Senhor. Só tenha misericórdia de mim para não passar de maluca. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui com tudo que eu anotei agora de manhã. Então, se pedra, na versão judaica, é Cristo, o mesmo Cristo, o mesmo Jesus que salva, também confronta, também sustenta, mas também expõe, o mesmo Cristo que nos alinha, também derruba o orgulho. Ninguém fica neutro diante de Deus. Eita, Deus. Vocês estão entendendo? Ninguém fica neutro diante de Deus. Então, se você está diante do Senhor, ou Ele vai te salvar e também vai te confrontar, mas o mesmo Jesus ali que vai te sustentar, Ele também vai te expor. O mesmo Jesus que te alinha também derruba o seu orgulho. Não tem como você ficar neutro diante de Jesus. Então, Jesus quando ele é citado na Bíblia judaica, ele é citado como pedra. E como nós também vimos, Pedro falava que o povo de Deus era as pedras preciosas, pedras vivas. Então, a irmã que entregou a revelação para outra irmã, que ela estava recebendo pedras, lapidando pedras, pode ser um ministério. Pode ser que o Senhor está confiando a você, um povo dele, a joia preciosa, as pedras preciosas do Senhor, para você cuidar, para você direcionar, para você ensinar, tá? E aí também na palavra do Senhor diz sobre a rocha, que Jesus, né, como rocha, como refúgio. Então nós vemos em Salmos, o Senhor é a minha rocha. E também Paulo revela, e essa rocha era Cristo. Então, sempre também que a gente sonhar, né, com rocha, a gente pode lembrar que Jesus é nosso refúgio, Jesus é a nossa rocha, é o nosso alicerce, para que nada desmorone, para que as portas não fiquem tortas da nossa vida, né? Yeshua já estava apontando em várias, né, passagens o que significava, né, isso no texto judaico. Então, significa segurança, solidez, fortaleza, estabilidade, refúgio. Não é pedra pequena, é um penhasco, é uma rocha, tá? Então, todas as vezes que a gente falar, né, de que sonhou com pedra, com coisa grande, assim, com uma rocha grande, maciça, é segurança, solidez, fortaleza, estabilidade e refúgio. E vamos lá. Na cultura judaica, pedra tem significado profético. Como? Pedras eles usam as pedras para construir altar, para memorial, para testemunho, para governo e para fundamento. E aí na Bíblia nós vemos, né? Esta pedra é preciosa os que confiam. E aí que ele traduzindo Cristo é precioso para quem crê. Amém? Para o que não confiam é pedra de tropeço. Amém? E aí eu vou contar o sonho para vocês. Antes de Cristo nos direcionar, Ele vai nos alinhar. Então, vocês têm percebido que nesse jejum, nós estamos buscando mais direcionamento do Senhor por ano de 2026. E o que Ele está fazendo? Ele está nos alinhando.
né? Matando a nossa carne, fazendo a gente pedir perdão, fazendo a gente confiar, né? Pra depois ele nos direcionar. Primeiro ele tá nos alinhando. E antes dele nos alinhar, ele vai nos quebrar muitas vezes. Porque antes de você pedir perdão para alguém, você vai se quebrar por inteira. Você vai quebrar seu orgulho, vai quebrar em você para você conseguir fazer o que o Senhor tem pedido. E antes do Senhor nos quebrar, ele nos expõe. Sabe quando cai a ficha de que você precisa fazer algo? Então, né, eu preciso pedir perdão para alguém. Então o Senhor vai me expor que quem estava errada muitas das vezes era eu, que tudo que foi feito não havia necessidade de ter tomado essa proporção tão grande. Então o Senhor vai me expor uma irmã me mandou mensagem que sonhou que a filha estava nua. Eu não podia responder ela, eu estava lembrando dela ontem. Mas todas as vezes que a gente sonha que tá nua ou que tá faltando partes da roupa, é exposição, tá? Então, sempre traz uma exposição. O que o Senhor quer revelar para você? O que o Senhor quer expor em você que tá em oculto, tá? Ninguém recebe direção do Espírito Santo com o coração resistente. Então, por isso que pra gente receber a direção, para receber tudo que o Senhor quer nos falar para esse ano, quais são os caminhos que a gente tem que seguir, o Senhor vai nos alinhar, vai nos quebrar, vai nos expor, para que a gente receba a direção dele com o coração aquebrantado, não com o coração resistente como pedra, como rocha, né? E o sonho, eu vou contar pra vocês, pra gente poder contextualizar isso daqui, tá? O sonho foi o seguinte, eu estava num lugar e tinha várias pessoas lá. E eles catavam pedras na natureza e meio que vendiam. Só que nesse lugar eles tinham uma experiência que você poderia ir com um guia e para você pegar uma pedra e ficar para você. Eu já vou responder você, Elisa, tá? Só pra gente não perder a linha aqui. E eles ofereciam essa experiência. Você pegava a pedra e aí a pedra que você achava era sua. Você não precisava pagar pelaquela pedra porque você já tinha pago a experiência. E aí escolheram um guia pra ir comigo. Só que nenhum dos guias queriam ir comigo. E aí pegaram qualquer um desinformado pra ir. E aí, só que onde eles levavam os turistas para fazer a experiência, a trilha ali para achar a pedra preciosa, não tinha pedra. Eles levavam no bolso e soltavam em algum lugar para você achar. Só que aí a gente tava passando por uma ponte estreita, mas eu tava me sentindo super segura. E aí era como se fosse um riozinho, tinha uma pontinha, do outro lado do riozinho tinha um grupo de pessoas. E esse grupo, eles já tinham achado as pedras deles, tudo mais, e enfim. E fazia parte da equipe desse rapaz que tava me conduzindo. A pedra dele caiu do bolso, que na verdade era a pedra que eu ia achar. Caiu do bolso. Então teve uma revelação ali que a pedra, eu não ia achar a pedra, que a pedra era ele que estava levando. Aí a pedra caiu. E ele, com muito medo, paralisou em cima daquela ponte, não conseguia ir para frente nem ir para trás, e muito menos descer dali para pegar aquela pedra. Ele ficou apavorado, porque você agora descobriu que eu que tava com a pedra, meus chefes vão fazer isso, fazer aquilo comigo, bem coisa de máfia, sabe? Vai me matar, vai fazer isso. Enfim, era algo muito de vida ou morte. Eu não podia descobrir que a pedra quem tava levando era ele. E aí não tinha como esconder eu falar pra ele, não, mas eu não vou contar pra ninguém, porque do outro lado do rio tinha pessoas da equipe dele, que trabalhavam com ele,
que viu a pedra caindo. Então todo mundo já ficou ali vendo aquela cena. Eu não tive medo, porque eu não devia nada para ninguém, vamos dizer assim. Então eu desci daquela ponte e aí todo mundo, não, você vai morrer se você atravessar esse rio, olha a correnteza vai te levar. E a pedra, ela ficou como se fosse um montinho assim, ó, de areia no meio do rio. Então a pedra estava visível. E eu falava, não, eu vou conseguir pegar essa pedra. E eu fui e eu peguei a pedra. E aí eu acordei. E a pedra era linda, linda, uma pedra azul. E aí, agora eu quero trazer a tradução para vocês, tá? Desse sonho. Deixa eu pegar, que é muita coisa. Dá certo. Aqui. Então, né, nós já falamos que pedras preciosas, quando nós sonhamos, é reino, revelação, sabedoria, direção, riquezas espirituais, dons, mistérios ocultos, herança, recompensa, tá? Então, minha irmã, você que recebeu essa palavra, você já foca nisso, tá? E aí, a pessoa perde a pedra, né? Eu quero traduzir para essa parte da pessoa que perdeu essa pedra. A pessoa que perde, ela perde a revelação. O Senhor quer revelar aqui no sonho. Como se fosse você. Você que fosse a pessoa que estava perdendo a pedra. Tá? Você tá perdendo a revelação, perdendo a oportunidade, perdendo a promessa, perdendo o destino, perdendo a herança, perdendo a direção, perdendo o propósito. E a pedra, né, aqui no sonho, ela estava visível. Ela estava visível, dava para ver ela. Então ela não foi roubada, não desapareceu, não estava escondida. Ela estava visível. Ela estava disponível, ela estava presente, ela estava acessível, porém não alcançável. Então, por exemplo, você recebeu uma pedra. Por mais que fosse uma pedra ali, né? No sonho, esse homem, ele estava responsável por pegar essa pedra e colocar no lugar para eu acessar essa pedra. Porque ela era minha, eu paguei pela experiência. Então, essa pedra não seria dele. Porém, tudo que nós carregamos não é para nós, é para o outro. Olha a revelação do Senhor. Porque se o Senhor nos cura, é para que nós testemunhemos para curar outra pessoa. Se o Senhor nos resgata, transforma uma mulher dentro do seu lar, é para nós edificarmos a nossa casa. Através disso, nós vamos curar nosso marido, nossos filhos e uma geração inteira de traumas e dores. Então, tudo que nós carregamos, tudo que o Senhor trata em nós, tudo que o Senhor confia a nós, não é para nós, é para o outro. Se o Senhor entrega um dom de interpretação, é para usar com o outro, não somente conosco. Se o Senhor entrega um dom de cura, é para curar o outro. Se o Senhor entrega dons e talentos para nós, mas é para usar com os outros. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? É para usar com o outro. E aqui esse homem estava carregando o que ele usaria para mim. Então, mesmo que a pedra era minha, então vamos dizer, o Senhor me entregou o dom de cura. Essa cura, eu estou carregando essa cura não é para mim somente, entende? Essa cura é para o outro acessar. Então, por exemplo, se vem uma irmã, eu estou com um câncer. Essa pedra preciosa que eu estou carregando, que é a cura, ela não é minha. Então, eu não posso guardar para mim. Eu não posso prendê-la a mim. Então, eu tenho o quê? Entregar ao outro, orando por cura. Se eu recebo do Senhor
um dom de libertação. Não, a libertação é para todos, mas tem um dom não, se eu recebo o chamado para a libertação. Vamos supor que esse chamado para a libertação é uma pedra preciosa. Eu estou carregando isso, tá? Lembrando que todos podem fazer libertação, tá? Basta se aperfeiçoar, buscar entendimento, porque todos podem. E aí eu estou carregando essa joia que é o chamado de libertação. Mas se eu guardar, eu não posso guardar para mim porque ela não é meu. Então eu tenho que entregar ao outro, usando o meu chamado para libertar outros. Amém? Para edificar o outro. Entendi. Glória a Deus. Amém. Faz isso aí. Então, mesmo nesse sonho, que esse rapaz estava carregando a pedra e ele derrubou. Olha o que o Senhor quer nos alertar aqui, para que nós não deixemos essa pedra cair. Para que a gente não perca essa pedra. O que o Senhor entregou a você? Qual é a joia preciosa que o Senhor entregou a você? Que você tá achando que você é o dono dessa pedra? Você acha que você é o dono do talento? Você acha que você é o dono dos dons? Você acha que você é o dono do chamado? E você não está entregando aos outros. Você não está entregando a quem tem precisado. Você não está entregando para outra pessoa. O que vai acontecer? Pode acontecer de você perder, de você deixar cair. Olha que forte. E aí você vai começar a perder a direção. Você vai começar a perder o propósito. Você vai começar a perder o destino de algo que estava visível, que estava palpável. Ninguém vai roubar de você essa pedra, porque você está carregando ela. Quando você carrega algo e você tem o intuito de disponibilizar aquilo para outra pessoa, ninguém vai roubar de você. Você só é roubado de algo que você esconde ou de algo que você não quer dar. Tá? Olha que forte. Então, por exemplo, se eu tenho um relógio e eu tô sendo assaltada, passa o relógio, um exemplo. Eu não quero dar esse relógio. Eu não quero, é meu, eu paguei, eu trabalhei, eu suei, não quero dar. Tô guardando pra mim, tô escondendo. Aí eu sou roubada. Mas quando nós temos algo e nós oferecemos ao outro, nós estamos disponibilizando, nós estamos entregando. Dessa forma eu não sou roubada. Se tem alguém que precisa, se tem uma pessoa que precisa de um relógio e o Senhor fala comigo, entregue esse relógio a ela. Eu não vou ter a sensação que estou sendo roubada, porque eu estou disponibilizando, eu estou entregando. Então todos os dons, todas as coisas que o Senhor entrega a nós não podemos achar que é nosso porque é do outro. O Senhor entregou dom de cura, mas é para o outro. O Senhor fez uma obra na minha família, restaurou meu casamento, restaurou meu marido. É para o outro, é para testemunhar para os outros, para edificar o outro. Então a gente não pode guardar para nós, porque nós podemos perder. Nós podemos perder. No sonho, a água era limpa. Era um rio com água bem clarinha. E na Bíblia, água limpa significa pureza, santificação, palavra, Espírito Santo, revelação e unção para ver. Então, toda vez que você sonhar com água limpa, você já pode interpretar que seja que o Senhor quer fazer uma purificação, que é uma limpeza,
que o Espírito Santo vai começar a agir naquela área, que vai ter revelação do Senhor, que vai ter santificação. Porém, se você sonhar com água suja, o Senhor quer revelar algo sujo, imundícia, pecado, tá? Ação do maligno. Então, para quem sonha com águas, rio ou água parada, piscina, então você já pode interpretar também essa parte, que é o que diz a Bíblia, né? E um detalhe do sonho é que era raso ali para atravessar e pegar a pedra. Então a água era funda, mas era raso para acessar a pedra. O que o Senhor quer revelar aqui? Que o processo é profundo. Nós temos que ir no mais profundo com o Senhor, no mais íntimo com o Senhor. Só que vai chegar num momento assim que vai estar raso para acessar. O Senhor quer mostrar facilidade para acessar essa joia, a facilidade para acessar os dons, facilidade para acessar tudo, né? A clareza, as revelações do Senhor. Mas primeiro nós temos que nos aprofundar e depois ele revela que vai se tornar fácil. E a questão aqui não é quem viu todo o processo acontecer, da pedra cair, mas sim de quem acessou. Quem acessou essa pedra? Ali no sonho tinha o rapaz que estava carregando a pedra e deixou cair, tinha um grupo de pessoas que já estavam na margem e que viu a pedra cair e ninguém acessou, todo mundo estava com medo. Somente eu acessei essa pedra. Quem é você nesse sonho? Você é aquele que está guardando a pedra achando que é sua e corre o risco de perder. Você é aquele que está só vendo o outro perder a pedra e não faz nada para resgatar. Ou você é a pessoa que vai pegar a pedra, que vai resgatar. Quem é você nesse sonho? Aleluia. No reino não basta ver, temos que acessar. Muita gente vê a promessa, vê os propósitos, vê a direção, vê o destino, tem os sonhos de Deus, mas não alcança porque não acessa. E como que você vai acessar? Como que você vai acessar? Obedecendo, tendo fé, rendição, quebrando a legalidade, se purificando, se alinhando com os territórios celestiais, né, do Senhor, sensibilidade espiritual, jejuando, que é o que nós estamos fazendo agora, né, durante esses 21 dias. Então, às vezes você fala assim, Senhor, como que eu vou acessar as promessas do Senhor? Como que eu vou atravessar esse riozinho e pegar a joia preciosa ali? Obedecendo, tendo fé. No sonho, quando eu fui atravessar esse riozinho para pegar essa pedra, eu estava convicta, então eu cria. Isso é fé que eu ia conseguir. Então precisamos crer. Um detalhe, né, a pessoa que não se moveu, não pegou ali a pedra, ele não tinha autoridade para atravessar o rio. Porque ele não tinha fé, ele tinha medo. Lembra que eu contei que ele ficou paralisado no meio da ponte? E que ele tinha medo porque iam descobrir que ele ia morrer, que isso e aquilo. Quantas de nós, eu não, em nome de Jesus, mas alguém aqui o Senhor quer falar, né? Então nós vamos falar. Quantas são chamadas para algo e tem medo e deixa o medo paralisar? Tem medo de retaliação. Tem medo do que vai acontecer, tá?
Quantas? Então você não atravessa, você não acessa o que o Senhor tem por medo, porque não tem autoridade, porque a autoridade nós temos pela obediência, pela fé, pela rendição. Então quando você se render ao Senhor, quando você obedecer, quando você tiver fé, depois que você se purificar, você vai ter autoridade. Porque não há uma pessoa que vê um demônio na sua frente e está em santidade, tem fé, tem obedecido, que vai falar, saia em nome de Jesus e o demônio fique. Isso é autoridade, e autoridade nós acessamos com obediência, fé, rendição, purificação e obediência. Tá? E uma última parte aqui, só pra gente finalizar isso. Tô vendo o resto das anotações. No sonho, havia destino, né? Entre eu e aquela outra pessoa, aquele rapaz que estava me direcionando ali no caminho. Deus ama todos por igual. Então ele vai me amar, que sou obediente, e vai amar aquele desobediente também, que não tem obedecido, que não tem a fé, que tem abandonado, né? O Senhor vai amar também. Mas Deus confia a cada um conforme nós possamos carregar, conforme o nosso destino está sendo revelado ali. Então, o que eu quero revelar? Eu quero trazer uma clareza para vocês. Que o Senhor entregou algo para esse rapaz, para ele carregar, para entregar ao outro. E ele perdeu no meio do caminho. Ele vacilou. Porém, eu que ia receber aquilo, para mim foi mais difícil, mas eu tive fé. Para mim foi mais difícil porque o outro não conseguiu carregar a pedra do outro. E aí, eu quero trazer uma clareza que é assim. Quando Judas se matou, ali entre os discípulos, cada um tinha uma função, cada um fazia uma coisa. Quando Judas se matou, eles logo se reuniram. Olha, nós precisamos nomear uma pessoa para ocupar o cargo de Judas. Por quê? Se Judas não está numa posição dele, porque ele tinha se matado, traiu Jesus, todo mundo conhece essa história. O que Judas fazia, alguém vai ter que fazer. E esse alguém que ia ter que fazer, que já estava na obra, ele teria que fazer o dele mais o de Judas. E alguém ia sair sobrecarregado. Para alguém seria mais pesado, mais difícil fazer. Então, logo eles pensaram em nomear alguém. Tendo visto isso, todas as vezes que alguém abandona o que foi chamado para fazer, toda vez que alguém desiste do que foi chamado para fazer, toda vez que alguém erra no que foi chamado para fazer, alguém vai carregar o peso maior, porque alguém vai ter que fazer mais do que já foi designado para fazer. Então, no sonho, é claro, eu não precisaria atravessar aquele rio para pegar a minha pedra preciosa. Ia ser fácil para eu acessar. Porém, alguém desistiu, alguém abandonou, alguém teve medo. Então, eu tive o quê? Que atravessar aquele rio para pegar a pedra. Foi mais pesado para mim. Eu não precisava fazer aquilo. E aí me lembra muito bem no começo da minha conversão, quando o Senhor me chamou para a obra. Tinha inúmeras pessoas muito mais bem preparadas para fazer a obra do que eu. Porém, muitas pessoas estavam sendo paralisadas, estavam com medo, estavam aguardando um título para fazer a obra, estavam aguardando ser reconhecidos para fazer a obra, e muitos com títulos não estavam fazendo porque estavam com medo de retaliação, com medo disso, com medo daquilo, o que vão pensar. E aí o Senhor faz o quê? Levanta a outra pessoa para fazer no lugar dele.
Então, minha irmã, se você não está fazendo o que foi chamada para fazer, se você está com medo, se você está paralisando no meio dessa ponte, alguém vai fazer. Alguém vai fazer para você. Só que vai ser mais difícil para aquela pessoa. Para mim foi difícil começar sem estar preparada, porque quem estava preparado não estava fazendo. Mas eu fiz porque eu tenho fé, porque eu obedeço, porque eu entro em santificação, porque eu tenho temor pela obra. Então, minha irmã, se você não está fazendo o que o Senhor tem te chamado para fazer, vai estar pesado para outra pessoa. O Senhor vai levantar outra pessoa. Se você não está cuidando da tua casa, dos teus filhos, o teu marido é aquele que está carregando mais fardo, porque talvez é ele que tem cuidado dos filhos, talvez é ele que tem cozinhado, talvez é ele que tem cuidado da casa. Tá? Se às vezes você não tem estado nessa posição de mulher sábia da sua casa, tem designado a criação do teu filho para tua mãe, para tua sogra, talvez elas estão carregando o peso e o fardo que era para ser não delas. Faz sentido para vocês? Então, todas as vezes que nós não fazemos aquilo que é nosso, nós tornamos a vida do outro mais difícil. Nós tornamos o fardo do outro mais difícil. Tá? O Senhor vai levantar. É isso, Daisy. Se você não obedece e não fizer, eu levanto quem faça. Porém, essa pessoa que está sendo levantada, ela está sendo levantada muitas vezes antes do tempo. Ela poderia ter sido mais fácil para ela. Ela poderia ter se aperfeiçoado mais, ela poderia ter estudado mais. Porém, pela urgência da situação, essa pessoa é levantada e tem se colocado ali, né, para fazer o que era para você ter feito. Então, como no sonho, eu não precisava atravessar, correr risco, porque todo mundo estava me alertando. Não, você pode morrer nessa correnteza. E eu vou atravessar. Eu vou conseguir, eu tenho fé, eu obedeço. Foi exatamente como aconteceu no meu processo do ministério. Todo mundo falava, você não tá pronta, você não tá preparada, você vai morrer, você vai ter retaliação. E eu falava, eu vou conseguir, o Senhor me chamou, o Senhor me levantou. Eu precisava passar por esse processo? Talvez não precisasse. Se outro que estava carregando a joia, estava carregando a pedra preciosa, tivesse feito o papel corretamente, tivesse obedecido às instruções corretamente. E irmãs, nós também mulheres fomos chamadas para estar dentro do nosso lar, cuidando da nossa família, cuidando do nosso marido, cuidando dos nossos filhos. E se nós não estamos nessa posição, outros têm carregado o fardo maior por sua culpa, por sua causa. Tá? Acho que vocês conseguiram entender, né? Foi confuso no começo da nossa live, porque o Senhor queria muito que eu falasse desse sonho na live e que tivesse essa interpretação através da palavra de Pedro para vocês, trazendo uma clareza dos sonhos, o direcionamento. Então, o que o Senhor quer nos dizer hoje é que a gente assuma o que é nosso, que a gente assuma para o que nós somos chamados para fazer, que nós assumemos tudo para não tornar o fardo do outro mais pesado, e que quando a gente carregar, porque as coisas que o Senhor entrega para nós não é nossa, é do outro. Então, quando o Senhor entregar algo para nós devemos entregar ao outro para tornar a vida do outro mais fácil. Então, se o Senhor me deu o dom de cura, eu tenho que entregar a cura para o outro, para tornar a vida do outro mais fácil. Se eu carrego um chamado para libertação, eu tenho que usar esse chamado para libertar o outro, para tornar a vida do outro mais fácil.
tá? Então é isso que o Senhor quer tratar em nós hoje, tá? Amém, minhas irmãs? Eita glória, eita glória. E é só o Senhor para fazer essas, isso, né? Porque, olha aqui, né? Aqui tá a palavra de Pedro, e aí aqui já no finalzinho, aqui ó, tem 5 folhas, já é a palavra de Apocalipse, que era o que o Senhor queria falar hoje conosco, tá? Aleluia, aleluia. E aí, lendo aqui a palavra oficial, que seria do dia, que foi o que eu estruturei, e sempre tem novidades, viu, irmãs? Porque acho que foi na terceira live tinha uma palavra principal, só que de manhã antes da live o Senhor tinha me entregado um complemento daquela palavra. Então, mesmo que eu estruture tudo do jejum antes, né, tudo que a gente vai trabalhar durante aquele jejum, né, o Senhor sempre entrega coisas novas, sabe, alimento fresco, maná diário ali, todo dia. Todo dia. E às vezes, e se permita também ser usada. Então, por exemplo, você vai abrir o seu devocional. Não, hoje o meu devocional, tô seguindo aqui um roteiro, é sobre X. Porém, você leu aqui, você achou que aquela palavra era do roteiro, aí depois você percebeu, não é. Vou abrir correto. Não. Volta lá, porque lá tem chaves e coisas que o Senhor quer revelar para você naquele momento. Porque nada é por acaso. É o que eu sempre digo, nós sempre estamos no lugar certo na hora certa. E também a palavra do Senhor, se a gente abriu errado e a gente achou que ali era aquilo, aquela é a certa. Ali tá o direcionamento. E quais as chances, minhas irmãs, de 5 folhas antes da palavra oficial, né, Pedro, aqui, versículo 2, 7 fala o que? Sobre pedra. E essa noite sonhar sobre pedra. E a revelação de hoje, batata do que nós precisávamos ouvir. Não é? Só Deus para fazer essas coisas. Não existe coincidências. Existe o que Deus quer falar para nós. E aqui na palavra oficial que seria de hoje, diz assim: os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. As comunidades messiânicas, que eram, né, as igrejas, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no Éden de Deus. É que aqui eles têm outros termos do que da Bíblia oficial, tá? E a palavra oficial é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir, minha irmã? Então pega essa palavra de hoje para vocês, que é de Pedro, que eu vou inclusive incluir no nosso estudo bíblico de hoje para depois eu enviar no grupo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem ouvir essas instruções vai poder comer da árvore da vida. Não é? Aqui, ó, na tradução diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Quem foi o vencedor do sonho? Vamos lá. Não foi o rapaz que estava carregando a pedra e deixou cair. Não foi o povo que já estava na margem do rio. Olha a revelação que o Senhor está trazendo. Que estava na margem do rio e estava colocando medo em mim para eu não ir. Olha só. Quem é os que estão na margem do rio muitas vezes trazendo para nossa realidade? São as pessoas que já estão dentro da igreja, já são as pessoas que fazem a obra, já são as pessoas que deveriam nos instruir, nos conduzir, nos direcionar para fazer algo ao Senhor, mas eles acabam fazendo o quê? Nos colocando medo, querendo fazer com que a gente desista, fazer com que a gente paralise, fazer com que a gente pare, que a gente tenha medo, que a gente tenha medo de morrer, medo de retaliação. Olha só. Quem venceu no sonho foi, no caso, eu, mas a pessoa que não paralisou, que foi, que acessou, que obedeceu. A pedra é minha, eu vou acessar, eu vou pegar.
Então, quem obedecer, como diz aqui na palavra do Senhor, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Então, se você for a vencedora, você vai ter o direito de comer da árvore da vida. E que está no paraíso de Deus. Minha irmã, olha só, que lindo. Olha que lindo. Deus é perfeito. Sabe aquele louvor? És perfeito em tudo o que faz. Porque Deus é perfeito. Então a palavra de hoje é essa, minhas irmãs. A palavra de hoje é essa. Deus seja louvado. Então não existe coincidências. Vamos estar sensíveis às coisas que têm acontecido à nossa volta, porque às vezes é o Senhor querendo nos mostrar, nos direcionar algo. Então às vezes algo não saiu como você gostaria, recalcula a rota, porque às vezes é isso que o Senhor está pedindo para você. Amém? Então, minhas irmãs, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui nessa live 7 dias. 7 dias não, 7 horas da manhã em live, tá? Aleluia, minhas irmãs, fiquem com Deus. Até amanhã.